conhece o Danilo, ele recentemente foi candidato a prefeito, já tem a sua vida na advocacia, a família, enfim, ele já tem um lastro já de conhecimento e a comunidade também. Mas eu vou pedir para ele se apresentar, como a gente tem feito aí com todos os candidatos. Muito bom dia, Danilo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Dirley, bom dia, Valdomiro, bom dia, Rodrigo, né? Bom dia, população de Brusque, hoje essa manhã aí mais chuvosa, essa garoa que está acontecendo aí na cidade. E me apresentar, eu sou o Danilo Visconti, tenho 39 anos, sou aqui da terra, empresário, pai de 3 filhos, esposo da Camila, né? Conservador, um cara que defende Deus, pátria, família, liberdade, né? Muito embora Deus não precise ser defendido, mas os valores cristãos, os princípios cristãos precisam ser defendidos, e é por isso que a gente está aí nessa luta, né? No sentido de primeiro tentar ao máximo desburocratizar o Estado, que é uma bandeira que eu venho tendo já há tempo, né? A flexibilização das relações trabalhistas. A gente tem uma CLT de 1940, 1950, hoje no mundo moderno, né? E a gente está colocando o nosso nome a deputado federal, justamente primeiro pela coligação do Jorginho, o único candidato a deputado federal do governador Jorginho aqui em Brusque, né? O único candidato a deputado federal da família Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, né? Aqui na cidade de Brusque. E é isso que a gente quer trazer para Brusque, a possibilidade hoje de fazer esse enfrentamento contra a esquerda. Então eu estou à disposição assim dos senhores, né? Para a gente possa fazer um bate-papo e explicar para a comunidade brusquense aquilo que a gente tem de proposta. Bom, você falou em desburocratização do Estado e falou até em relação à lei trabalhista ali, mas dentro dessa premissa, dentro dessa bandeira desburocratização, quais seriam os principais pontos que Danilo, deputado federal, já começaria a brilhar lá em Brasília? Assim, Dilei, para o pessoal de casa entender, o Brasil ele tem mais de 5.500 municípios, né? Brusque está inserido dentro desse contexto, certo? Hoje nós temos uma máquina inchada. Hoje nós temos um Estado centralizador em Brasília que comanda todo o sistema nacional. Então, quando vamos falar em educação. Nós temos uma burocracia estatal onde diz que a escola aqui de Brusque, com a sua cultura, com a sua tradição, educando pessoas aqui da terra, pessoas que vêm para cá para morar, mas que se adaptam aos nossos valores e cultura, essa escola tem que seguir um regramento do MEC. Um regramento que vai definir também uma escola lá da Paraíba, uma escola lá de Pernambuco, que tem outra cultura. Então, quando eu falo em desburocratizar, é justamente permitir, com o novo pacto federativo, que os estados atuem dentro da sua realidade e favorecer aquilo que precisa ser resolvido dentro da sua realidade. Isso aqui eu estou falando a parte educacional, mas tem a parte criminal. Porque tem situações que para Santa Catarina é permitido, mas em São Paulo já é imoral. Ou vice-versa. E aqui eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Mas o que acontece? São coisas que o Estado tem que olhar para Santa Catarina e olhar para cada estado individualmente e permitir que esses estados atuem de forma autônoma. Vamos para a parte tributária. Hoje Santa Catarina manda para Brasília mais de 590 bilhões de reais e volta para cá 14%. O imposto é gerado aqui. O imposto aqui deveria ficar. Só que em razão da burocracia estatal, que eu chamo de burocracia, esse dinheiro vai para Brasília, chega lá em Brasília, ele é roubado, ele é desviado, ou se não é roubado, ou se não é desviado, ele é mal empregado mesmo, e quando volta para cá, volta uma miséria. Então, hoje, o pessoal de casa, gente, nós temos uma Constituição estadual em Santa Catarina, que muita gente nem sabe que existe, e nós temos ela. Só que por que ninguém fala dela? Porque todo mundo só pensa hoje em Brasília. Decisões do Supremo, decisões do STJ. Então isso tudo, esse centralismo que tem no Brasil hoje, gera essa burocracia. E esse estado inchado em Brasília, ele vai se inchando também nos estados, como é o caso de Santa Catarina, e vai inchando no município, como é o caso de Brusque. Então, isso que eu falo, um deputado federal, ele não serve apenas para a questão de emenda. Porque eu acho muito engraçado que deputados, eu estou indo para Brasília porque eu quero trazer emendas para Brusque. Mas como é que tu vais trazer emenda para Brusque se o Estado não tem dinheiro? Por quê? Porque, infelizmente, nós temos uma burocracia. Então, é isso que eu trabalho muito forte. Eu quero flexibilizar, exemplo, a nossa relação trabalhista. Cara, em Santa Catarina, a realidade de trabalho é diferente da realidade de trabalho de São Paulo. É diferente da realidade de trabalho de Pernambuco, do lá de cima. Então, nós temos que adaptar isso à nossa realidade. Em Santa Catarina, nossas relações de emprego têm muita qualidade de trabalho.
qualidade de estrutura, os nossos empreendedores dão essa qualidade. Só que aí eles têm que pagar o pato de uma burocracia estatal, ao ponto, se vocês terem uma noção, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, multar em 300 mil uma ortobon, porque ela não tinha uma mulher como gerente. Aí eu pergunto para vocês, como é que isso vai para frente? Como é que esse país, que tudo é pautado por essa ideologia marxista, tudo é pautado por essa ideologia de centralismo, como é que vai para frente? Não tem como. Como é que o cara vai ter coragem de empreender nesse país? Se uma ortobon, com toda a estrutura, é multada, imagina o seu Zé aí da vendinha X, onde o Estado vai lá, tem cheio de alvará naquela parede, porque senão ele não pode tocar o negócio dele. Isso por quê? Em razão de burocracia. E quando tu tem burocracia, o que tu estimula? Corrupção. Porque aí os caras que têm o poder da caneta, eles vão com a caneta no teu pescoço, ou tu libera o que eles querem, ou tu simplesmente não vai ter o teu negócio funcionando. Ou então tu vai para informalidade. Tu vai simplesmente pegar, arriscar, montar o teu negócio na informalidade, e se ninguém pegar, não pegou. Só que eu pergunto, qual é a segurança jurídica que tem? Então, isso que eu falo para vocês, o deputado federal, pessoal, ele não tá aí para fazer obra, o deputado federal não tá aí para apertar a mão das pessoas, o deputado federal não tá aí para abraçar as pessoas, o deputado federal tá para quê? Resolver o problema do Brasil. Seja em termos de legislação, seja em termos de fiscalização. Isso é que faz um deputado federal. Então, é uma responsabilidade muito grande para simplesmente eu chegar e limitar o deputado federal apenas à questão de Brusque. Não, cara. Santa Catarina tem 295 municípios. 295 municípios com o seu orçamento, com a sua cultura, com a sua tradição, com o seu modo de viver. É isso que um deputado federal por Santa Catarina tem que fazer. É defender aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso povo. Ô Danilo, você hoje, aliás, depois da tua campanha de prefeito, nesses anos, você tem investido muito forte em rede social, tá? Você está hoje com 346 mil seguidores, o que é um patrimônio grande de rede social. E sempre comentando em cima das pautas, no teu caso, anti-PT, tá vendo a tua camiseta também, que tem uma mensagem disso. E assim, você tem um capital muito grande no que diz respeito à rede social. Qual é a tua estratégia para efetivamente pegar isso e transformar em voto, né? Porque eu vejo que uma campanha de deputado federal, se você só escorar isso aqui na nossa região, dificilmente você vai conseguir prosperar, progredir, vai ter sucesso. Como é que você está pautando a tua estratégia de campanha em cima disso? Carregando esse patrimônio, que é um patrimônio muito considerável, de mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Assim, Rodrigo, hoje eu posso dizer com toda clareza, assim, né? Nós temos monitoramento de pesquisa, a gente faz pesquisa toda semana. Em Brusque, se existe uma viabilidade eleitoral para ter um deputado federal, é a nossa candidatura. Eu vou te explicar por quê. Nós temos 350 mil seguidores. Isso é a ponta do iceberg. Só que o Danilo, nesse 1 ano e meio, preparou mais de 750 mil contas do estado de Santa Catarina, pega sul, oeste, norte, centro-oeste, pessoas que comentam, compartilham, que querem estar com o Danilo na rede social. Isso nós estamos falando de pessoas, 150 mil pessoas. Então, por quê? Porque eu não foquei apenas na questão da política tradicional. O povo está cansado da política tradicional. O povo está cansado do cara ter que pagar cerveja para juntar 5, 6 pessoas numa mesa. Entendeu? Isso aí talvez para vereador funciona. Agora para deputado federal, no meu caso, eu tenho que fazer 50 mil votos. Se eu sair de Brusque com 15 mil votos, a rede social tranquilamente, junto com as dobradas que nós temos no Vale, Alto Vale, como é o caso do Jerry Consoli, que é um cara que tem uma rua muito forte. O cara do prefeito lá. Isso, é um cara organizado, como é o caso do Pivoto, em Itapema. Então, esse pessoal todo vai trazer para nós os 35 que a gente precisa, junto com a rede. Então, por isso eu digo para vocês, a viabilidade, hoje vamos ser bem honestos, as outras candidaturas, vamos lá, PSD vai eleger quem? Raimundo Colombo e Júlio Garcia. Isso aí já é carta marcada. O PP, se eleger, vai eleger quem? Ângela Min. Agora nós não, nós temos hoje dentro do Podemos, nós temos uma frente de combate igual a Paulinha. A Paulinha, ela é muito forte lá na região de Bombinhas, mas ela não é um nome estadualizado. O Danilo estadualizou o nome dele. Então, se nós sairmos de Brusque, as pesquisas internas mostram hoje para nós que nós inclusive já passamos um pouco da marca que a gente precisa. Se nós sairmos daqui com 15 mil votos na cidade de Brusque, vocês podem ter certeza que... Temos. Valdomiro da Mata. Pergunta que eu vou fazer para o Danilo é que eu tenho feito para todos os candidatos que vêm aqui. Eu penso que não é só uma pergunta, é um compromisso de público aqui assumido. Danilo eleito deputado federal, já que estamos falando
Fala-se muito em representatividade, de a região não ter representatividade. Vai ser deputado por 4 anos ou vai sair daqui a 2 anos para se concorrer a prefeito de novo, Danilo? Não, Valdomiro, isso aí eu falo com muita tranquilidade. Eu já sempre venho falando isso, né, até nas nossas conversas anteriores. Eleito, vou ficar os 4 anos, né, vou fazer um mandato combativo, né, que é o perfil do Danilo. É um mandato que, independente de quem seja presidente, seja de direita, seja de esquerda, e a gente espera que aqui o Flávio ganhe a eleição, né, porque senão o Brasil vai para água abaixo. Mas o Danilo vai estar lá fiscalizando, o Danilo vai estar lá buscando os interesses de Santa Catarina, primeiro como um todo, porque Santa Catarina vai bem. É como eu falo, né? Santa Catarina tem muita sorte de ter o nosso governador, o Jorginho Melo, que se fosse hoje, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, se Santa Catarina fosse governada por qualquer governador hoje de centro-esquerda ou, né, de esquerda, Santa Catarina estaria totalmente quebrada. E eu digo para vocês porque o que a gente recebe de pessoas de fora, nós estamos falando de 140 mil pessoas por ano. Isso aí é uma cidade do tamanho de Brusque por ano. Se nós não tivéssemos uma pessoa hoje que tem responsabilidade com a máquina pública, se nós não tivéssemos um governador que tem responsabilidade com o gasto público, né, um cara preocupado em não aumentar tributo, né, para deixar a iniciativa privada trabalhar, vocês podem ter certeza que Santa Catarina estaria quebrada. Então, assim, Valdomiro, eu me comprometo, né? Porque eu não preciso de política para sobreviver, eu estou por um propósito, eu estou para defender as gerações dos meus filhos. Desde quando fui candidato a prefeito aqui em Brusque, eu sempre tive essa postura, né, de defender aquilo que eu quero para gerações futuras. Porque eu quero olhar lá na frente, pelo menos vai ficar, isso aqui tudo fica registrado, né? Dizer, o Danilo avisou, o Danilo falou, o Danilo, entendeu? Como tem muita gente hoje que não votou em nós para prefeito, e tem algumas críticas que apontam, cara, tu falasse isso lá, questão dos comissionados, tu falasse... Então, assim, por quê? Porque a gente gosta de estudar administração pública, eu sou um empresário, eu estou me formando em economia, então tenho um bacharelado em direito, ou seja, a gente estudou e a gente conhece a administração pública, conhece a gestão privada, então às vezes a gente sabe o que dá certo e o que não dá, né? Então vocês podem ter certeza que Danilo, ganhando, vai ficar os 4 anos. A pergunta pode parecer uma pergunta boba, viu, Dilei, Danilo, Rodrigo, mas eu vejo muito aqui, muito candidato usando pegando o gancho nisso. Nós precisamos eleger porque faz tempo que nós não temos representante. Ok, mas você vai ser eleito e daqui a 2 anos você vai concorrer a prefeito, vai sair, óbvio, vai concorrer, é um direito dele, não tem nada de ilegal, mas onde é que fica o compromisso com aquilo que ele veio? Tem gente que vai votar. Eu sou uma pessoa que eu já deixei bem claro, candidato vai receber meu voto, vai ser candidato aqui do nosso entorno. Sim. É o que eu acredito, entende? Não, e Valdomiro, assim, se tu parar pra pensar, vamos lá, os mesmos que falam assim, não, se eu ganhar, eu fico lá. Uhum. Mas se tu olhar a campanha dos caras, é uma campanha municipal. Os caras estão preparando bagagem para ser prefeito. Eles não estão pensando numa campanha para federal. Eles não estão pensando numa campanha que tem que ser algo estadualizado para ter voto federal, para tu ser um federal. Na verdade, o que a gente percebe é uma tentativa de antecipar um pleito municipal. Então, se os caras estão com essa mentalidade, como é que você vai garantir que esses caras eleitos vão ficar os 4 anos? A tua observação, primeiro, antes de fazer uma pergunta, eu acho que ela é válida, porque isso não é só aqui em Brusque, tá? Eu tenho visto de forma estadualizada e até fora do estado. Muita proposta de campanha para Câmara e Assembleia falando em buraco de rua. Falta d'água. Assim, entende que não é pauta federal. Não é exatamente, não é pauta. Agora, sobre pauta, que é a minha pergunta. Você tem na sua rede social uma mensagem bem enfática que, para mim, na minha opinião, te diferencia de outros, pelo menos, porque você é muito enfática no combate, muito enfática na rede social, combate a PT, você falou sobre doutrinação em escola, sobre impeachment do STF, você tem batido de uma forma muito forte, de uma forma muito incisiva nos seus vídeos, e que, para mim, isso foi tua plataforma de pré-campanha. A pergunta muito se fala sobre o tal do shy voter, né? Que é um cara que é um eleitor mais quieto, que não entra de cara nessas pautas. Mas como é que você tem visto essa reação do eleitor até as tuas propostas, até as tuas reações, até as tuas ideias para transformar isso em voto na eleição? Assim, Rodrigo, quer ver? Porque até esse cara, que é o cara mais silencioso, é o cara que, né? Ele vai ver que as pautas que nós estamos trazendo são pautas que vai beneficiar ele também, de uma forma direta ou indireta. Quer ver? Eu vou te explicar um caso. Tem uma pauta nossa, uma proposta nossa, que é o quê? Mandato eletivo para ministro de tribunais superiores. Certo. Né? Exemplo, poxa, é inaceitável, cara, que o cara fique dono do cargo. Né? Então tu pegas um ministro do Supremo, o cara tem vitalicidade, o cara vai sair de lá com 75 anos.
Né? Então o cara entra com 30, sai de lá com 75. O cara se acha dono do poder. Olha o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele é intocável. Então, se esse Alexandre de Moraes está fazendo o que está fazendo com as pessoas que uma questão de liberdade de expressão, tu imagina o poder desse Alexandre de Moraes contra a iniciativa privada. Contra esse mesmo cara, às vezes, que é um comerciante, é um cara que está lá pagando o tributo dele, é um cara que tem uma relação de trabalho. Esse cara, muito embora ele esteja quieto dentro de uma ideologia, só que ele também é atingido por essa mentalidade do Alexandre de Moraes de achar que é o dono do poder. Ou seja, esse cara está de uma forma direta ou indireta na mão do Alexandre de Moraes, na mão do Gilmar Mendes. Então, a pauta que o Danilo está trazendo, que é limitar o poder, limitar o tempo de poder, beneficia não só a liberdade de expressão, mas beneficia também esse cidadão. Beneficia o cara da iniciativa privada, o trabalhador. Entendeu? Uma outra pauta. A limitação do Poder Judiciário de atuação. O Poder Judiciário não está aí para fazer política. O Poder Judiciário não está para fazer ideologia. O Poder Judiciário está aí para aplicar a lei. Se o Poder Judiciário simplesmente aplicar a lei, vai beneficiar quem? Vai beneficiar o cidadão que defende uma liberdade de expressão, mas vai beneficiar também o empreendedor que está lá, o comerciante, o lojista. Por quê? Porque esse cara vai ter uma convicção de que não vai bater um fiscal na empresa dele, fechando daqui a pouco, porque ele descumpriu uma jurisprudência do judiciário. Hoje o Brasil é tocado por jurisprudência. O Brasil existe hoje, cara, emaranhados de leis que não valem nada. Por quê? Porque o judiciário simplesmente rasga. Né? Vamos outro exemplo. Vamos pegar uma candidatura de Brusque. Agora vocês vão analisar se isso aqui tem ou não cabimento. O cara foi prefeito de Brusque, Paulo Êcio. Foi condenado por crime de responsabilidade a 2 anos de pena. Esse cara está tentando tudo quanto é remédio jurídico para ser candidato a deputado estadual. Esse cara, em vez de estar cumprindo pena, porque a lei diz isso, esse cara está se apegando a remédios, habeas corpus e habeas corpus para ser candidato, cara. Aí explica isso para o comerciante, que enquanto ele está lá pagando imposto, enquanto ele está lá, se ele não fizer nada certinho, ou se ele fizer alguma coisa fora daquilo que é normal, vai bater um fiscal lá, explica para ele que um cidadão condenado a 2 anos de pena pode ser candidato a deputado estadual. Vocês estão entendendo? Então as minhas pautas, quando eu falo que é o rigor do crime, o rigor da corrupção, a limitação do judiciário, acabar com essa politização, é justamente para não beneficiar apenas a quem pensa diferente. Não, gente. É iniciativa privada. Porque, cara, deve ser desanimador. Eu fico imaginando um comerciante, quando chega o Paulo Êcio, certo, lá, para pedir voto. O cara olha pra cara dele, condenado a 2 anos de pena. Aí o cara chega com o santinho lá, santinho vermelho com a imagem do Lula. Condenado a 19 anos de pena. Aí tu vira a chave lá, diz José Dirceu, condenado a 30 anos de pena. Todos eles candidatos. E o cidadão tem que olhar para aquilo e dizer que a política é boa. Para, né, gente? Então, assim, então é essa indignação que está levando as pessoas a se posicionarem mais. E é por isso que o PT aqui não se cria. Eu não tentei fugir da tua pergunta, mas eu tentei explicar para vocês que uma pauta do Danilo simplesmente não vai atingir apenas aquilo ali. Aí eu te pergunto, doutrinação nas escolas. Um cara que tem a coragem, a cara de pau de ser candidato a deputado estadual, mesmo condenado a 2 anos, ou condenado a 30 anos, ou condenado a 16 anos, como é o caso do Lula, tu acha que esse cara tá pensando nas nossas crianças lá nas escolas? Qual é a moralidade que esses caras podem passar para as nossas crianças? Esses caras vão querer o quê? Apenas doutrinar, para eles se manter no poder. Assistencialismo, 9 estados da federação, 9 estados brasileiros têm mais pessoas vivendo de Bolsa Família do que trabalhando, cara. Lá no Nordeste, isso é coincidência? Não é. Vai lá ver quem governa o Nordeste. Vai lá ver quem são os deputados do Nordeste. Bolsa Família hoje virou voto cabresto. Bolsa Família tem que ser uma porta de saída, não uma porta de entrada. As pessoas entram no Bolsa Família e ficam a vida toda. Nós temos que limitar. E nós temos proposta para isso. O assistencialismo tem que ser por prazo determinado. E um acompanhamento do Estado, para essa pessoa poder se reerguer. Porque senão, gente, o Brasil vai virar uma Venezuela. E tem gente que ainda fala, não, mas isso aí é uma utopia, isso aí é uma maluquice de vocês. Não é. Quando Hugo Chávez assumiu a Venezuela lá atrás, com o petróleo todo em alta, que era, vamos supor aí, o mundo árabe, né, da América Latina, o que ele fazia? Fazia que nem o Lula aqui, cara, distribuía dinheiro pro povo, à torta e direita, sem qualquer responsabilidade. Aí depois eles deram o golpe. A Venezuela agora, para sair dessa ditadura, teve que ter intervenção americana. Então, assim, o Brasil, olha a Argentina. Olha o caso da Argentina com os Kirchner. Acabaram com a economia argentina. Agora tem que entrar o Milei para botar a casa em ordem.
Mas por quê? Porque lá na Argentina, 45% da população vive de Bolsa Família, que é a Bolsa Família deles, o assistencialismo deles. Aí assim, a gente acha isso normal? Então está na hora de nós começarmos a mudar essa mentalidade. E é por isso que o meu combate ao PT, Rodrigo, não é apenas um combate de partido, não, cara. É um combate de ideologia, é uma ideologia demoníaca. Porque os caras acabam com a mentalidade do ser humano. O ser humano hoje, o Dirley, que é um pouquinho mais velho do que eu, mas na época que tu estudava até francês, estudava, não é, latim, filosofia. O cara saía lá com o imaginário para empreender, para prosperar. Tinha, né? Tinha as deficiências? Claro que tinha. Só que hoje, o que se ensina na escola, cara? Que menino pode virar menina? Que menina... Em vez de ensinar matemática, português, que é o básico, ensina putaria. Isso é correto? Menina tem que dançar funk com 9 anos, cara. Uma merda de uma música que não leva a nada. Não tem uma letra. Entendeu? Em vez de ensinar música bonita, em vez de ensinar música clássica, em vez de ensinar piano. Cara, isso é o básico do ser humano. Mas por que estão fazendo isso? Porque isso é, de fato, direcionado para deixar a população emburrecida. Só que a população acordou, cara. E nós estamos em Santa Catarina. Então é diferente. Então, as nossas pautas, nós temos 49 propostas. Quem quiser ali, vai lá, acessa Danilo Visconti Oficial, lá em cima tem o link, 49 propostas. Desde liberdade religiosa, a questão cultural, a questão econômica, a questão de política, a questão de criminalização. Se um jovem de 14 anos tem competência para matar, um jovem de 14 anos tem que estar preso. Chega de passar a mão em bandido, cara. Ô Danilo, deixa eu voltar a uma pauta aqui que você começou o programa falando sobre isso, essa entrevista, e tudo isso que você está falando tem um núcleo, que é um núcleo de... Hoje se usa, você usou a palavra descentralizar, mas hoje já se fala em desfederalizar. Isso. Que é uma situação que você tem um país continental com diferenças culturais, diferenças sociais, diferenças econômicas. Isso, né? Aí. E deveria se adequar a essas diferenças, não deixar de ser Brasil, evidentemente todos sobre a mesma bandeira, sobre a mesma Constituição, mas regramentos diferentes. Então eu quero tratar contigo aqui agora, que esse é papel do deputado federal, buscar lei. Você acha que é possível os 3 estados do Sul, principalmente na área econômica e tributária, buscar autonomia? Digamos, os 16 deputados federais de Santa Catarina, mais deputados federais do Rio Grande do Sul, mais deputados do Paraná. Eu não estou falando em se desmembrar do país e criar outro. Estou falando em estados ou regiões mais autônomas, que você falou agora. Não é possível que se tenha uma escola em Santa Catarina do mesmo jeito como uma escola lá no norte do estado, a norte do país, e nada contra o norte, só são culturas diferentes. Você acha que isso é possível? Você pensa que uma união dos 3 estados para buscar realmente essa autonomia, estou falando em autonomia, seria possível? Você sonha com isso numa situação de ser deputado federal? Você acha que isso não é possível? Dirley, não só é possível, como é necessário e urgente, que é isso que eu falo. Na verdade, quando se fala nesse novo pacto federativo, que muitos se dizem, muita gente não diz o que é, né? Usa o nome porque é bonito. Sim. O que seria? Seria justamente essa autonomia. Não só para os estados se reorganizar de forma individual, mas núcleos de estados se reorganizar de forma coletiva, né? Na questão, mantendo o pilar que é a Constituição Federal, mas permitindo que esses estados se organizem na parte econômica, a parte tributária, a parte criminal, a parte educacional. Por quê? Adaptando a realidade do local. Mas isso precisa de quê? Precisa de deputados que, primeiro, como o Rodrigo muito bem disse, saibam o que é um deputado. É um cara que não está aqui para falar do buraco da rua, mas é um cara que está para falar em termos de nação. Então, senão, pessoal, vai continuar a mesma coisa de sempre. Vai se falar em Sul é meu país aqui, vai se falar... E não vai para frente. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos pessoas hoje que não sabem o que faz determinados cargos. Então, hoje passa por uma legislação federal, passa por uma emenda constitucional, a possibilidade de estados se reunirem e se reorganizarem tributariamente, economicamente, criminalmente e educacionalmente. Só que também tem um detalhe, cara, e aí onde está a importância da eleição do Flávio para presidente. O próximo presidente da República vai colocar 4 ministros do Supremo. 4 ministros.
Então, assim, ó, com 2 que a direita já tem, né? Que com as pessoas mais conservadoras já tem, já seria a ampla maioria do Supremo. Para nós aprovarmos uma pauta dessa, né? Uma autonomia estadual, retirando de Brasília o centro de poder na parte tributária e econômica, nós precisamos também ter um Supremo onde não vai dar uma canetada e dizer que uma lei não vale. Vocês estão vendo como uma pauta, como uma proposta se amarra a outra? Então, assim, ó, nós precisamos, primeiro ponto, pessoal, é isso que eu falo para você de casa. Você é conservador, você tem mais ou menos o mesmo pensamento que o nosso? Eleja Flávio Bolsonaro. Escreva o restante, esqueça. Por quê? Porque o Flávio vai botar 4 ministros no Supremo. A partir daí, nós temos deputado federal. Por isso que o meu nome está à disposição. Porque eu sei que com um Supremo diferente, com uma visão diferenciada, essas pautas vão ser garantidas também lá. Porque o Supremo não vai se meter. Hoje, infelizmente, o Supremo se mete em tudo. E aí vem para baixo. Nós temos hoje Carlos Bolsonaro e há tempo a gente vinha dizendo isso. O Carlos é importante para Santa Catarina porque o Carlos vai ser o irmão do presidente da República. É o cara que vai estar no lado do presidente da República. Então, se isso aqui que eu estou dizendo para vocês for necessário para colocar em pauta, eu preciso também do senador que vai estar lá no meu lado, me botando, pegando eu pelo braço, levando lá no Flávio e dizendo, olha, Flávio, é importante essa pauta aqui para Santa Catarina. Entendeu? Então a importância do Carlos está aí. Importância da Detone, que faz parte desse grupo. E a importância agora do Jorginho. Porque o Jorginho, como eu falo, cara, em 4 anos ele fez o que não se fez em 30. Foi mais de 3.000 quilômetros de asfalto que esse cara fez. Tirando toda a parte econômica. Esse é um cara que não quer doutrinar as crianças nas escolas. Olha o nível que está nossos colégios estaduais, olha o federal. E olha a questão federal, como é que está. É um cara que enfrenta o PT. É um cara que enfrenta o marxismo. Então, essa é a importância desse grupo todo, entendeu, Dirley? Então, quando a gente fala, é possível que estados se reúnam para pensar de forma global, como se fosse uma União Europeia dentro do Brasil, né? É possível. Desde que a gente, primeiro ponto, reorganize o Supremo, tire de lá pessoas que estão lá para fazer política e colocam, de fato, ministros e juízes, e botem deputados federais que, de fato, saibam o que faz um deputado federal. Bom, o nosso tempo aqui é adversário, mas eu vou deixar aqui você tem ainda uns 4 minutos para trazer aqui para o público de Brusque, Guabiruba, Botuverá. Se fosse para Danilo Visconti eleito deputado federal, 1º de janeiro de 2027, assumindo a Câmara dos Deputados, qual seria a primeira pauta para levar para Brasília? A primeira pauta de urgente e urgentíssimo em relação a Brusque, Guabiruba, Botuverá. O que o público que está nos ouvindo, Brusque, Guabiruba, Botuverá, eu sei que temos uma demanda muito grande de necessidades, óbvio, né? Mas digamos uma coisa para anteontem, né? Na tua avaliação. Vocês vão ficar surpresos, mas vocês vão entender o que eu vou dizer. A primeira pauta é a mais urgente de todas elas. Não vai atingir só os 3 municípios, vai atingir todo e qualquer cidadão que precisa de um remédio. Hoje, um remédio, o preço do remédio, 33% é imposto. 33%. O cara paga imposto quando nasce, paga imposto quando morre, paga imposto quando bate o carro, paga imposto quando compra o carro, paga imposto quando vende o carro, paga um imposto quando ganha dinheiro, paga um imposto quando perde dinheiro. E paga um imposto quando compra remédio. A pauta que eu tenho mais urgente hoje é justamente zerar a carga tributária, apresentar um projeto de lei para zerar a carga tributária em cima de medicação. Porque, gente, como é que a gente quer discutir política, discutir social, se o cidadão não consegue nem comprar um remédio? Se o cidadão de Brusque, de Botuverá, de Guabiruba, quando vai comprar um remédio de R$1.000, sabe que vai pagar R$333 de imposto. E tem muita gente que precisa. E detalhe, esse imposto vai para onde? Vai para a mão de quem? Esse imposto é revertido aqui? Não. Então essa é a pauta necessária que eu tenho que já chegar apresentando. Tirando as propostas que a gente tem também, para a questão de cobrar as nossas rodovias aqui, a ampliação de terceira via. Mas isso é como eu digo, gente, isso é o básico de um deputado da região. Só que, infelizmente, Brusque já teve deputados. Fizeram isso? Não fizeram. Além de não fazer isso, não discutiu nada que fosse interesse da sociedade. Por isso que o povo está de saco cheio da política. Entendeu? Quando a gente chega na casa de alguém, às vezes, para falar de política, o cara já se enjoou por causa disso. Só que nós não temos culpa. Nós estamos aqui para tentar consertar. Dentro daquilo que a gente também não é o dono da verdade, né? A gente também erra, a gente também tem os nossos defeitos, mas nós estamos aqui para tentar mostrar que existem pessoas que têm conhecimento, que sabem o que faz um deputado e vai poder ajudar a comunidade. Então, a primeira pauta, cara, com muita tranquilidade é essa.
é zerar a carga tributária em cima de medicação. Porque eu tenho certeza que vai beneficiar não só os 3 municípios, vai beneficiar a comunidade que está de saco cheio de pagar imposto. E principalmente vai ter que não precisa mais escolher entre comer e comprar um remedinho. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser apresentado lá. Muito bem. Vou deixar aí mais um tempo para que você se despeça do nosso público e peça o seu voto, né? O voto no seu número, o voto nos seus candidatos, enfim, que você possa então fazer a sua finalização aqui nessa entrevista, Danilo. Pessoal, você tá de saco cheio dessa sacanagem que está acontecendo. Você está vendo que de fato o Brasil hoje tem 2 caminhos bem definidos, né? E aqui não estou falando apenas de partido político, mas é de visão de mundo. Nós temos a esquerda, nós temos a direita. Hoje, se o Lula ganhar, se o Lula se reeleger, você pode ter certeza que você não vai poder mais nem xingar um presidente da República. E isso eu estou sentindo na pele, porque o PT me processou, inclusive está no TSE, porque simplesmente eu critico essa agremiação demoníaca. Eu critico o Lula, porque para mim esse cara, de fato, ele é um demônio, sim. Porque é ele que está acabando com a boa política. Ele está institucionalizando a corrupção e a sacanagem. E eu quero dizer para você o seguinte: vote para primeiro Flávio Bolsonaro 22, para mudar o Supremo, para botar esse país no eixo. Vote Carlos Bolsonaro para senador. Vote Caroline Detone para senadora, porque esses 2 estão lutando junto com o Flávio para melhorar esse país. Vota no Jorginho Melo para governador, porque Jorginho Melo está endireitando aqui o nosso estado de Santa Catarina e está acabando com muita oligarquia que se achava dona do poder. E para federal, tem eu, Danilo Visconti, número 2000, o único candidato do governador Jorginho em Brusque, o único candidato do Carlos em Brusque, o único candidato da Detone em Brusque. Eu sou um cara que não precisa esconder o meu candidato a presidente, eu sou um cara que não precisa esconder o meu candidato a governador, eu sou um cara que não precisa esconder os meus candidatos a senadores, porque é um time que eu tô levando junto. Você vai olhar, Jorginho, Odirley, o meu material de santinho vem todo da majoritária. Por quê? Porque eu não quero esconder nada. Eu não preciso esconder. Petista, nem vota em mim, vai pro quinto dos infernos. Mas eu quero mostrar o quê? Que a população brasileira tem posição. E o Danilo tem posição. Se eu fizer 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, 100.000 votos, é frente às posições que eu tenho. E aí o cara, onde eu vou poder olhar ele, como eu tô olhando na rua hoje, o olho no olho, o abraço das pessoas, é justamente reconhecendo a posição e a coragem que nós temos. Coragem de mostrar quem são os nossos candidatos e a coragem de mostrar as pessoas que nós não queremos na vida pública. Então isso está muito bem definido. Então, se você concorda com o que eu falo, peço para votar em mim, 2000, deputado federal, para mudar o Brasil, né? E vá de retro Satanás. Muito bem. 8h47, ouvimos aqui o candidato a deputado federal Danilo Visconti pelo Podemos. Eu vou fazer um intervalo e na sequência a gente volta